Olá, bom dia. Eu me chamo Luciana Protásio e eu vim tratar com vocês sobre a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, a CIF. Essa é a minha primeira web palestra aqui no Telesaúde, Núcleo do Rio Grande do Norte. E vou me apresentar inicialmente por ser a primeira web palestra, nas outras ocasiões essa apresentação será mais rápida, né? Eu sou professora doutora em fisioterapia, sou docente do curso de fisioterapia, docente do Instituto da UFRN, pesquisadora bolsista da Secretaria de Educação à Distância, a CEDIS, em parceria com a IS, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN. Aqui tem meus dados mais detalhados, caso interesse. Vamos dar início ao nosso tema de hoje. Para a abordagem da CIF, nós vamos inicialmente fazer uma contextualização da Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade de Saúde, falar sobre os objetivos dessa classificação, a importância dos seus componentes, ter uma visão de como usar a CIF, né? Apresentar para vocês também o que são os core sets da CIF e, por fim, falar da situação da CIF aqui no Brasil. Então, vamos lá. A CIF, ela é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, proposta pela Organização Mundial de Saúde em 2001, que propõe um modelo para abordagem da funcionalidade humana. Com isso, eu apresento aqui para vocês a capa do manual da CIF, onde nós podemos encontrar toda a abordagem qualitativa e quantitativa sobre a CIF, todos os seus princípios e objetivos. Esse manual ele é vendido em livrarias, ele também pode, tem também um acesso virtual a ele, vocês podem ter acesso pela internet, e existem alguns aplicativos para celular também, que apresentam o próprio manual ou um resumo dele. A Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade de Saúde, ela abarca os domínios de saúde e os domínios relacionados à saúde. Ela traz um modelo biopsicossocial, diferentemente do modelo biométrico que era preconizado anteriormente. Quando a gente fala em biopsicossocial, nós estamos falando sobre os componentes biológicos, psicológicos, afetivos, sociais e até mesmo culturais. A CIF, inicialmente, nós precisamos fazer um esclarecimento, uma distinção sobre a CIF e a CID. Principalmente considerando que são classificações, têm siglas similares, e isso pode gerar confusão entre os profissionais. A CIF, ela é uma classificação de funcionalidade, enquanto a CID é uma classificação internacional de doenças. A CID ela é trabalhada por profissionais médicos, onde se proporciona o diagnóstico de doenças, perturbações ou outras condições de saúde, que é complementado pelas informações adicionais fornecidas pela CIF sobre funcionalidade. Então, o médico, quando ele dá o seu diagnóstico, exemplo, asma, ele gera um código também baseado na CID, na Classificação Internacional de Doenças, que já está na sua 10ª versão, CID-10, e codifica, né, aquele diagnóstico clínico que ele deu, o diagnóstico médico, né? Já a CIF, ela transformou-se numa classificação de consequência da doença, na sua versão de 80, que nem tinha essa sigla, era uma sigla anterior, numa classificação de componentes de saúde, adotando esse modelo biopsicossocial. Os componentes da saúde, eles identificam o que constitui a saúde, enquanto que as consequências, eles se referem ao impacto das doenças na condição de saúde da pessoa. Ou seja, com isso, a CIF, ela tem uma posição neutra em relação à etiologia da condição de saúde, de uma patologia que o indivíduo possa ter, etc. Quanto aos objetivos da CIF, nós temos proporcionar uma base científica para a compreensão e o estudo dos determinantes da saúde, dos resultados e das condições relacionadas com a saúde, estabelecer uma linguagem comum para a descrição da saúde, dos estados relacionados com a saúde,
para melhorar a comunicação entre diferentes usuários, como profissionais de saúde, investigadores, políticos e decisores e o público em geral, incluindo aí pessoas com deficiências, com incapacidades. Essa linguagem comum é um dos grandes booms da CIF. Por quê? Porque ela estabelece essa linguagem comum para que a gente possa falar na mesma sintonia entre esses diferentes profissionais, como foram colocados, e indo até aos políticos, os decisores, os gestores, não se limitando só aos profissionais de saúde, e indo também ao público em geral, à comunidade em geral. Permitir a comparação de dados entre países, entre disciplinas relacionadas com os cuidados de saúde, entre serviços e em diferentes momentos ao longo do tempo. E aí, então, é importante isso aí, porque na hora em que a Organização Mundial de Saúde preconiza que se use a CIF no mundo todo, né, permite-se que culturas diferentes, né, situações diferentes, sociais, econômicas, políticas, elas possam falar numa mesma linguagem a respeito daquele paciente, a respeito daquele indivíduo. Esteja ele no Brasil, esteja ele na China, nos Estados Unidos, na Europa, onde seja. E lembrando, reforçando, ela não é uma avaliação, ela é um sistema de classificação. Com isso, ele também pode ser usado em diferentes momentos ao longo do tempo, né? Para aquele mesmo sujeito, para aquele mesmo indivíduo. E isso se faz interessante para se ter uma comparação se aquele de como está o estado de saúde dele, né, os seus componentes de saúde ao longo do tempo. Né? E, como último objetivo, proporcionar um esquema de codificação para sistemas de informação de saúde. Que aí eu coloquei em vermelho, não para assustar, mas para destacar, porque esse esquema de codificação da CIF, como ele é bem vasto, como ele é bem amplo, muitas vezes ele termina assustando um pouco as pessoas e distanciando os profissionais da CIF, porque acho que isso pode ser complicado de usar. Mas se existem formas hoje em dia da gente ir otimizando essa aplicação na rotina de trabalho. Então, o que fica aqui é que a CIF ela tem uma aplicação universal. Esse esquema é o esquema clássico, o esquema básico da CIF. É o esquema que todos nós temos que ter em mente. Que ele representa o quê? As interações entre os componentes da CIF. Ele é um esquema que está no manual da CIF, né? Então, nesse esquema, nós temos o quê? A sua parte do meio, onde consta funções e estruturas do corpo, atividade e participação. Esses componentes diz respeito à incapacidade e funcionalidade do indivíduo. Abaixo, nós temos os fatores ambientais e fatores pessoais, que dizem respeito aos fatores contextuais desse indivíduo. Acima, não porque seja superior, mas o que está em paralelo, nós temos a condição de saúde daquele indivíduo, que pode estar relacionada com a CID, a sua perturbação, a doença ou patologia que ele esteja apresentando. Né? Isso conta, isso interage com os componentes da CIF, mas isso não é o único determinante. Atualmente, os fatores pessoais, ele não apresenta códigos no manual. Né? Ele não vem sendo usado, na verdade é isso, essa codificação para os fatores pessoais. Porque os fatores pessoais, eles ainda vão ser mais bem elaborados, mais bem estudados, revisados, provavelmente para a segunda edição, a segunda revisão da CIF, o que não é o que acontece ainda. Tudo isso, todo esse esquema, ele está baseado em quê? Uma abordagem biopsicossocial desse indivíduo. Então, nós temos o quê? Que a CIF, ela tem os seus componentes, né, de saúde, em termos de funcionalidade, incapacidade, em termos de fatores contextuais. E funcionalidade e capacidade abrangem o quê? O corpo, em termos de função e estrutura do corpo, e atividades e participação, né? Que é o outro componente. Em termos de fatores contextuais, nós temos o quê? Fatores ambientais e fatores pessoais, que estão representados no esquema clássico da CIF. Aí, vamos para a visão geral da CIF. Essa estrutura aqui, esse slide, ele se faz importante, porque aqui que apresenta, que a gente consegue entender como é que a CIF entende, como é que a CIF define, né, a Organização Mundial de Saúde define cada um desses termos que ela coloca para a saúde.
Alguns eles são mais esclarecedores, mais autoexplicativos, e outros precisam de mais esclarecimento. Então, vamos lá. Funções do corpo. O que são as funções do corpo? Diz respeito às funções fisiológicas dos sistemas orgânicos, incluindo aí também as funções psicológicas. Tá? As estruturas do corpo. As estruturas do corpo diz respeito às partes anatômicas desse corpo, como órgãos, membros e seus componentes. Aí, quando nós falamos em deficiência, a CIF fala o quê? Que as deficiências são problemas nas funções e estruturas do corpo, tais como desvio, portanto, alteração. Ou seja, aquele indivíduo que possui alguma alteração, seja ela leve ou grave ou completa, para funções e ou estruturas do corpo, nós nos estamos nos referindo ao indivíduo com deficiência. O que é que a CIF entende como atividade? A atividade é a execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo. Ok? E já a participação é o envolvimento do indivíduo numa situação de vida real, numa situação social. Como é que a Organização Mundial de Saúde define? Quando o indivíduo tem problemas na atividade e participação. Quando é na atividade, ela chama de limitação da atividade, que são dificuldades que o indivíduo pode ter na execução de algumas atividades. Não necessariamente ele vai ter limitação em todas as suas atividades. E restrições de participação diz respeito a problemas que o indivíduo pode enfrentar quando está envolvido em situações de vida real, em situações sociais. Então, quando eu falo de atividade com problema, eu falo de limitações de atividade. Quando eu falo de problemas de participação, eu falo de restrições de participação. E os fatores ambientais, eles constituem o quê? Um ambiente físico, social e atitudinal em que as pessoas vivem e conduzem a sua vida. Vamos lá. Aqui está representada nessa figura, nesse desenho, né, esquemático, uma situação real do indivíduo. Vamos lá. Do lado esquerdo da tela, nós temos o quê? Um indivíduo que aparenta estar triste ou frustrado, cabisbaixo, e ele, pelo desenho, aparenta no seu hemicorpo direito ter problemas estruturais e funcionais no membro superior direito e no membro superior e no membro inferior direito, e no hemicorpo direito. Se ele tem algumas funções de estruturas corporais alteradas com problemas, significa que esse indivíduo, do meu lado esquerdo, ele tem o quê? Deficiência. Essa deficiência que ele tem faz com que ele tenha dificuldades, né, para algumas atividades. Nela aqui representado o quê? A atividade de propulsionar a cadeira de rodas. Ou seja, para ele, é difícil propulsionar essa cadeira de rodas, já que ele tem apenas o seu hemicorpo esquerdo, né, sem deficiência. Então, essa atividade vai ficar mais lenta, essa atividade vai ficar dificultosa ou mesmo impedida em alguns tipos de terrenos, como, por exemplo, subir escadas. Então, ele tem limitação na atividade de propulsionar a cadeira de rodas, e isso combina por limitar a atividade de subir escadas, e termina o quê? Por restringir a sua participação social, já que ele não tem como chegar até esses amigos, até esses indivíduos, até a comunidade, para fazer parte de alguma atividade social. Aí a funcionalidade. Agora ele chegou a um ponto de funcionalidade. Por quê? Porque poderia ter sido outra solução, mas uma solução aqui foi o quê? Em vez de ter escadas, tem rampa. Então, mesmo que ele vá de maneira mais lenta, porque só propulsionando a cadeira com o seu corpo esquerdo, ele consegue subir essa rampa e ele chegar até os outros indivíduos da comunidade, né? E assim ter a sua participação social estabelecida. Então, ele agora não mais experimenta uma restrição na participação social, né? Com isso, trouxe para ele uma questão de quê? Uma situação de quê? De funcionalidade. E é isso que a CIF preconiza, que a gente tem esse olhar bem amplo, bem global sobre o indivíduo, né? Mas aí a gente vê como usar a CIF, né? Como a gente aplicá-la, né, no dia a dia, são pontos que vamos abordar. Então, a CIF, ela utiliza um sistema alfanumérico, no qual as letras B, S, D e E são utilizadas para indicar cada componente de saúde. Essas letras, ela vem do inglês. Então, funções do corpo.
Letra B, estruturas do corpo, representado pela letra S. Atividade e participação, representado pela letra D. E fatores ambientais, representados pela letra E. Ok? Aí, essas letras são seguidas por um código numérico que começa com o número do capítulo, seguido pelo segundo nível, que são 2 dígitos, o terceiro e o quarto níveis, um dígito cada. O que é que isso significa? Ele é um código alfanumérico, já teve a parte das letras, agora vamos para a parte numérica. A parte numérica é dividida em 4 níveis, onde o primeiro capítulo é só um dígito, representado aqui nesse exemplo pelo 8, em vermelho. O segundo nível são 2 dígitos, representado pelo 60, aqui em azul. O terceiro nível é um dígito só, representado por um vermelho, também vinho, o número 1. E o quarto nível, representado em amarelo pelo número 5. Então, esse código é B86015. Tem aí o alfa de B, então eu sei que se é B, ele está falando de funções do corpo, e eu sei que se ele está com 5 números, ele está representando os 4 níveis, considerando aí que o segundo nível são 2 dígitos. E aí, em seguida, tem um ponto e outro número. O que é que isso representa? Isso representa o qualificador. Vamos lá. O que é que significa o qualificador? Vamos tentar decifrar esse código. Eu não preciso ter esse código decorado, nem tem como eu ter todos os códigos decorados. Eu vou lá e consulto no manual ou consulto em algum aplicativo. Então, B, as letras dá para eu saber. Então, B é funções do corpo. O 8, o 60, quando a gente procura lá no manual, isso representa o quê? O 8 representa a função da pele, estruturas relacionadas. O 60, que é o segundo nível aí, mais especificamente, funções das unhas. O ponto 1 é o qualificador dizendo o quê? Que a função das unhas está nesse indivíduo com problema leve. Aí, como é que eu sei que é leve? Porque no qualificador, eu tenho uma situação que sempre depois do ponto, eu coloco algum número. Esse número varia de 0 a 4. O 0 é quando não há problema. O 1 é um problema ligeiro, um problema leve. O 2 é um problema moderado, ou médio, regular. O 3 é um problema grave, um problema extremo. E o 4 é um problema completo, total. Como lá no exemplo foi colocado que é ponto 1, eu estou considerando que a função das unhas aí está com um problema leve. Por que isso, gente? Não adianta eu colocar o código, eu dizer do que eu estou falando, que é a função da pele, estruturas relacionadas em função das unhas, mas eu não dizer como é que está essa situação. O que é que eu quero dizer das unhas? As unhas desse indivíduo estão sem problema, as unhas desse indivíduo têm um problema leve, moderado, grave, completo. Então, se faz necessário o uso do qualificador. Aí, ao indivíduo pode ser atribuído uma série de códigos em cada nível, né? Vários códigos. Cada nível, do segundo, terceiro, quarto, ele vai trazendo mais especificações, mais detalhamento para esse indivíduo. Se a gente usar todos os níveis, os 4 níveis, com todas as possibilidades de códigos que existem, vão ficar 1.424 itens, por causa de detalhamento total. São itens demais. Então, isso, na prática de trabalho, pode se tornar até mesmo inviável ou impraticável. O que é que vem acontecendo atualmente? Na prática, está se usando até o segundo nível, como representado nesse exemplo anterior, aqui estão os 4. Então, a gente usaria até o que está em azul, que representaria o primeiro e o segundo nível. Como está aqui, o B860.1, seria assim que a gente usaria, a função das unhas com problema leve. A gente já consegue ter um bom panorama daquele indivíduo, um panorama bem completo, com detalhamento, e sendo viável na prática de trabalho. E, de maneira geral, também, uma outra rotina que vem sendo usada é usar de 3 a 18 códigos por indivíduo, porque tem muitos códigos ali, né? 1424. Então, a gente selecionaria para cada indivíduo, né, o profissional selecionaria pelo menos de 3 a 18 códigos. Isso é regra? Não, não é regra. Isso é uma indicação, uma sugestão.
Se você está lá na prática com o seu indivíduo e você botou 18 códigos, não, mas esse meu paciente, ele precisa ser qualificado mais, classificado mais com tal código, porque eu não abrangi tal função dele, eu não consegui abranger tal atividade passiva, coloca-se mais código, não tem problema nenhum. Ok? E aí, quanto à questão desse qualificador, sempre existe o quê? O ponto. O que vem depois do ponto é o que a gente considera como qualificador. Como eu já falei, ele vai de 0 a 4. E existem também os qualificadores ponto 8 e ponto 9. E o ponto 8 significa quando aquele código que está ali não foi especificado. Exemplo, você botou um código que diz respeito à função do sono. Só que para aquele indivíduo você não tem essa informação, como é que está o sono dele. Então você não pode dizer que não tem problema. Você não pode dizer que é ponto 3 que tem problema grave. Na verdade, você não sabe. Né? Então, você bota o ponto 8, porque nas informações que você tem dele, ou que o que ele passou verbalmente, ou porque está escrito em prontuário, ou em outra coisa, não tem como você dizer. Tá? E aí, o ponto 9 é quando não é aplicável. O que está acontecendo na prática? Na prática, até para simplificar e trazer um número menor de códigos para o nosso uso no dia a dia, nós selecionamos códigos que têm algum problema. Então, a gente não usaria o ponto 0, porque se não tem problema no sono, por exemplo, eu nem colocaria na avaliação dele, na classificação dele, um código para sono. Não tem problema, eu colocaria. Ou se o ponto 8 e o ponto 9, quando é não especificado e não aplicável. Isso é uma forma também de resumir, e aí fica mais viável no dia a dia. Existe uma especificidade em relação aos qualificadores, quando se usa para fatores ambientais. Quando se usa para fatores ambientais, em vez de colocar ponto 1, ponto 2, ponto 3 ou ponto 4, nós colocamos o quê? O mais ou então o menos. Se colocamos o mais, significa que aquele fator ambiental, ele é visto para aquele indivíduo como facilitador ao dia a dia dele. Se é colocado menos, aquele fator ambiental é visto, é colocado como uma barreira, como um obstáculo. Então, por exemplo, E130.2, na verdade, menos 2, indica que os produtos para a educação são um obstáculo moderado. Então, os produtos para a educação que aquele indivíduo está tendo acesso, em vez de estar facilitando a vida dele, está dificultando assim, a barreira. Talvez porque esteja desatualizado, talvez porque não seja adequado ao momento dele. Né? Inversamente, se um outro indivíduo recebe esse mesmo código, E130, só que o dele foi classificado como mais 2, indicaria que os produtos para a educação são facilitador moderado, ou seja, facilita a vida daquele indivíduo, ok? Essa especificação do mais ou menos é só para fatores ambientais. Aí nós chegamos nos capítulos, vamos entender como são esses capítulos. Os capítulos para funções do corpo, que são representados pela letra B, né, como a gente sabe, eles são 8 e são variados. Então, capítulo 1 diz respeito a funções mentais. O 2, funções sensoriais e dor. O 3, funções da voz e fala. 4, aparelho cardiovascular, hematológico, aparelho respiratório. E assim vai até o 8, que são funções da pele e estrutura relacionadas. Quando nós vamos para a estrutura do corpo, o código é o S, né? O código começa com S, pela letra S, e nós temos aí também 8 capítulos. Capítulo 1, estruturas do sistema nervoso. O 2, olho, ouvido e estruturas relacionadas. O 3, estruturas relacionadas com a voz e a fala, e assim vai. Né? Até o capítulo 8. Capítulo de atividades e participação é a letra D, representado pela letra D, e aí eles já são 9. Lembrando que atividade é uma coisa e participação é outra, mas como eles estão muito relacionados, nos capítulos, eles são abarcados juntos. Então, são 9 capítulos para atividades e participação. Capítulo 1 diz respeito à aprendizagem e aplicação do conhecimento, o 2 para tarefas e exigências gerais, o 3 para comunicação, 4 para mobilidade, capítulo 5 para autocuidados, capítulo 6, vida doméstica, o 7, interações e relacionamentos interpessoais, o 8 são áreas principais da vida, e o 9, vida comunitária, social e cívica.
Quando a gente vai para os fatores ambientais, apresentados pela letra E, nós temos 5 capítulos. Produtos e tecnologia, ambiente natural e mudanças ambientais feitas pelo homem. O capítulo 3 é apoio e relacionamentos, isso é bem interessante. O 4 são as atitudes daquele indivíduo. E o capítulo 5 são serviços, sistemas e políticas. Isso é interessante, gente, porque assim, daí a gente já consegue ver como a CIF ela consegue ser bem abrangente em relação à classificação daquele indivíduo. E mais, podemos ver também assim, capítulo 1, produtos e tecnologia. Mas aqui diz respeito exatamente que tipo de produto, que tipo de tecnologia, como é que isso abarca. Aí esse detalhamento a gente já não vê mais no primeiro nível, a gente já vê o quê? Na classificação de segundo nível, como está no alto da tela, porque cada nível que vai passando vai dando um detalhamento maior sobre aquela situação. Então, quando eu falo de segundo nível para funções de corpo, eu coloquei aqui, foi retirado do manual isso, como a gente chegaria nesse segundo nível para funções do corpo. Então, eu estou dentro do capítulo 1 de funções do corpo, que diz respeito a funções mentais. Ou seja, até aqui de funções mentais seria apenas o quê? B1. B de funções do corpo e 1 porque eu estou no capítulo 1. Porém, agora eu estou no segundo nível. E o segundo nível é representado por 2 dígitos. Então, meu código já aumenta o quê? Para 3 números. O primeiro número representando o primeiro nível, o segundo e o terceiro número representando números representando o segundo nível. Exemplo, eu estou lá, procuro o B134, que está no primeiro bloco aí. O B134 diz respeito a funções, porque é B, o 1 porque é funções mentais, e o 34 porque é funções de sono. Se eu botasse aí B134.2, significaria que aquele meu indivíduo, nas funções do sono, ele tem um problema moderado. Outro exemplo aqui, ainda em funções do corpo, mas no capítulo 7, no segundo nível, nós temos, por exemplo, no segundo bloco, P 735. P por ser função do corpo. 7 por ser o capítulo de funções neuromusculoesqueléticas relacionadas com o movimento. E 35 porque diz respeito ao tônus muscular, funções de tônus muscular. P735 é suficiente? Não, eu estou dizendo que aquele meu indivíduo, eu quero classificar ele em relação ao tônus muscular. Mas eu ainda não classifiquei propriamente dito, porque eu não coloquei o qualificador. No momento que eu coloco B735.1, eu estou dizendo que aquele indivíduo, nas funções do tônus muscular, ele tem um problema leve. Ele tem uma alteração do tônus muscular, mas é uma alteração leve. Ok, gente? E isso se replica nos outros, né? Eu exemplifiquei aqui para a função, mas para a estrutura, para a atividade de participação e para fatores ambientais também. Nunca esquecendo do qualificador. Vamos nos deter a 2 níveis, nível 1 e nível 2, e sempre tendo o qualificador. E aí vem um outro questionamento. E os core sets, né? O que são? O que são esses core sets? Os core são, eu não sei se algumas pessoas já ouviram falar, quem já vem estudando, lidando com CIF, buscando, mesmo que não conheça exatamente os core sets, ouvido pelo menos esse termo. E o que são eles? O core set refere-se a uma lista de categorias da CIF que inclui o mínimo possível de itens para torná-la prática, para facilitar o dia a dia do profissional. Desculpa. Porém, com a quantidade necessária para ser suficientemente compreensível e eficaz, isso é importante, para descrever uma investigação multidisciplinar de uma série de problemas na funcionalidade daquele indivíduo. Os core sets, gente, nada mais são que o quê? Uma lista de códigos retirada daquela lista completa de 1.424 códigos, considerando até o 4º nível, uma lista de códigos retirados dali, mas são códigos que trabalham só até o 2º nível também, que é o que vem sendo mais praticado. E aí, quando se coloca essa lista de códigos, é uma lista de códigos relacionada ou com alguma condição de saúde ou com alguma situação de saúde. Exemplo, câncer de mama. Então, quais são os códigos
daquela amplitude de códigos que a CIF traz, que são mais usados quando eu vou classificar um indivíduo com câncer de mama, que é mais representativo, que pode ter mais alteração, que pode ter mais problema para um indivíduo com câncer de mama. Qual a finalidade disso? A finalidade disso, na verdade, é tornar na prática a aplicação da CIF mais viável, mais rotineira, porque isso diminui o tempo do profissional, torna isso mais eficaz, mais eficiente também para o uso da CIF, já que eu não preciso procurar naquele manual todo, então ensino uma lista mais reduzida, mas sim, uma lista eficaz, confiável, compreensível para representar os indivíduos com câncer de mama, ok? E aí, existem core-sets para todas as condições de saúde? Não. Por quê? Porque os core-sets eles ainda vêm sendo elaborados. E para eles serem elaborados, os pesquisadores têm que seguir uma metodologia que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que ela vai de 4 a 5 passos. Só depois de toda essa metodologia sendo aplicável, validada, confiável, é que realmente core-sets. Nesse quadrinho aqui, eu trouxe para vocês uma quantidade de categorias para os core-sets que já existem, certo? Já devem estar sendo trabalhados outros. Eu coloquei aqui um exemplo desses. Destaquei em vermelho alguns, como, por exemplo, obesidade e diabetes mellitus, algo bem frequente hoje em dia, AVC, lesão medular subaguda, lesão medular crônica. Algumas condições de saúde, eles são separadas ainda, como a lesão medular, né? Uma situação subaguda tem core-sets específicos e a lesão medular crônica tem outros core-sets. Alguns deles coincidem, mas outros não. Para a obesidade, por exemplo, vamos seguindo na linha horizontal, chegando até o final, né, na última coluna, nós temos o número de 109. O que é que esse número representa? Que o core-set da obesidade tem 109 códigos, em vez de ter 1.424, ele tem 109. Onde, desses 109, voltando um pouco nas colunas, 30 diz respeito a funções do corpo, 18 para estruturas do corpo, 28 para atividades e participação e 33 para fatores ambientais, que somando são 109 códigos que representam os core-sets da obesidade. Ou seja, se você pega na sua rotina, né, terapêutica, um indivíduo que é obeso, e você, o que se destaca nele, digamos assim, é essa obesidade, né, que traz outros possíveis problemas. Então, você vai nos core-sets lá da obesidade e procura naquela lista de códigos e vai classificando o indivíduo um a um. Precisa-se necessariamente usar os 109? Não menos. Mas você foi dentro dos core-sets da obesidade. Então, você sabe que aqueles que estão ali são os que melhor representam o indivíduo obeso. Então, você escolhe dentro daqueles ali. Não significa também que ele vai ter problema grave ou problema não. O qualificador você que coloca para classificar o seu indivíduo, entendeu? O seu paciente. Para AVC, que é outra condição de saúde muito frequente, que causa muita incapacidade atualmente, né, até mesmo óbito, são 130. Existem 130 códigos no core-sets para AVC. Entre parênteses, na última coluna está escrito 18. O que é que são isso? Já é uma outra linha que tem, que são os core-sets resumidos. Por quê? Porque mesmo numa lista de core-sets, tem algumas condições de saúde que são muitos códigos, como, por exemplo, AVC 130. Então, fizeram uma lista ainda mais resumida, chamada de core-sets resumidos de AVC, que tem 18. Porém, isso cai num outro aspecto. Que aspecto? A CIF, ela tem tantos códigos, por quê? Porque ela é muito ampla, porque ela é muito geral, porque ela quer abranger o indivíduo como um todo mesmo, em vários aspectos da sua vida, de sua saúde. Os core-sets, ele já é um resumo, já a categorização é sempre aquela condição de saúde, você já tem uma relação muito mais direta com a CIF. Se eu ainda faço um core-set resumido, será que eu não estou simplificando demais a classificação desse indivíduo? Será que eu não estou deixando de abranger alguns pontos que são muito importantes para ele e tendo uma visão muito simplista da situação? Isso é algo a se pensar, isso é algo a refletir. Tá? Então, qual é a situação que nós temos? A Organização Mundial de Saúde preconizou e estabeleceu a CIF em 2001 para ser trabalhada em saúde, em educação, em previdência social, em medicina do trabalho, em estatísticas e em políticas públicas, onde isso se faz muito interessante. Porém, o que é que vem acontecendo? Os profissionais de saúde é quem vem mais lidando com ela, e
principalmente os profissionais de reabilitação, porque viram que tem um potencial muito bom, né, na CIF, para poder classificar o seu indivíduo com todo papel vejante, para poder até direcionar melhor o seu tratamento. Tratamento, e não só tratamento, até prevenção mesmo de algumas situações de saúde. Na prática clínica, na pesquisa e reabilitação, o sucesso da CIF ela depende de sua compatibilidade com instrumentos padronizados, que são usados frequentemente por esses profissionais. O que se quer dizer aí? A chama de classificação e não de avaliação, embora até pareça avaliação em alguns momentos. Quando você está lá no hospital, numa UBS, atenção primária à saúde, que você avalia um indivíduo, faz uma triagem do indivíduo, do paciente, por testes, por instrumentos, por prontuários que já tem estabelecido naquela instituição, isso precisa, esses prontuários, esses instrumentos, esses testes, ele deve estar muito bem relacionado com a CIF, com os princípios da CIF, com o que a CIF preconiza, né? Para quê? Para que aí eu possa conseguir, através desses dados que eu tenho nesses instrumentos, nesses prontuários, eu conseguir classificá-lo pela CIF. Porque se eu não tiver dados suficientes, se eu não tiver uma visão tão ampla, eu não vou conseguir classificá-lo em muitas categorias. Então, isso é algo que vem sendo muito pensado, né? Que a escolha de medidas e instrumentos de avaliação em consonância com o modelo teórico da CIF demandou o estabelecimento de uma forma padronizada de se comparar os conceitos contidos nos instrumentos com esses componentes da CIF. O desafio atual no Brasil é implementar a CIF na clínica, quando eu digo clínica, é prática clínica, entendeu? E atenção primária à saúde, secundária, terciária, e na pesquisa, e adotar medidas de estado de saúde compatíveis com o modelo proposto pela classificação. Então, tudo que eu faço com esse meu indivíduo, tudo que eu avalio, tudo que eu classifico, como eu previno determinadas situações, como eu trato, como eu reabilito, deve estar seguindo a linha da Organização Mundial de Saúde, a linha que a CIF preconiza, trata, né? E aí nós chegamos o quê? A questão da aplicabilidade. Falamos de princípios de maneira geral, o que a CIF tem como objetivo também, qual é a sua linguagem, mas como a gente torna isso aplicável, né? E aí nós temos o quê? As ferramentas que são embasadas na CIF. Será que os meus prontuários, os meus instrumentos de avaliação, os meus testes, eles estão abrangendo os aspectos da CIF? Ou será que eles estão abrangendo apenas funções do corpo, estruturas? Eles não estão muito ligados com a questão da participação social? Será que eles não estão considerando os fatores ambientais? Então, isso tem que ser pensado. Os instrumentos de avaliação para diferentes culturas, às vezes tem instrumento que ele consegue abranger bem aqui na nossa cultura, né, uma avaliação, mas um outro local ele não seja tão fiel, tão fidedigno, tão validado, tão específico. E o uso dos coricets também, né, uma possibilidade de aplicação da CIF, embora fique claro, não existe ainda coricet para todas as condições de saúde. Então, aquelas condições de saúde que ainda não existem coricets, nós temos que aplicá-lo pelos códigos gerais da CIF. Então, o que a gente tem aqui no Brasil? A CIF, como foi falado, ela foi estabelecida em 2001. Ruaro e colaboradores, né, em 2002, publicou um estudo onde eles fizeram uma revisão integrativa sobre o uso da CIF no Brasil. Tá? No período de 2001, que foi quando ela foi estabelecida pela OMS, até 2011. Avaliando o quê? Como foi a evolução das publicações de estudos, de pesquisas com o uso dessa CIF. Né? Prestem atenção. Na linha horizontal, no eixo X, são os anos, a evolução dos anos até 2011, e na coluna, né, no eixo vertical, a quantidade de publicações, de estudos. 2001 e 2002 nem aparecem aí, porque não foi quando a CIF surgiu, então não aconteceram estudos antes. Em 2003 começou a aparecer o primeiro estudo, 2004, 2005 esse número aumentou. Teve um boom, uma mudança de 2006 para 2007, ok? E aí esse número foi crescendo. Quando esse número foi crescendo, 2010 para 2011 houve uma pequena queda, né? Mas assim, os estudos com a CIF, de maneira geral, eles vêm crescendo, as pesquisas vêm crescendo, isso é importantíssimo, gente, para poder a gente ver uma maior aplicabilidade, né?
ver a questão da importância da CIF, como se tornar isso praticável, ver as áreas que estão usando mais, as áreas que estão usando menos, onde é que a CIF precisa crescer mais, e ampliar esse conhecimento da CIF para toda a comunidade acadêmica, comunidade clínica, atenção primária à saúde, etc. Então, houve crescimento. Estamos em 2018, com certeza isso aqui já cresceu mais, já tem mais estudos, os estudos vêm crescendo muito, né? Em 2013, Brasileiro e colaboradores publicaram seu estudo, que foi um pouco semelhante, né, uma metodologia similar ao estudo anterior, porém eu chamo a atenção de vocês aqui para esse outro aspecto, o aspecto da utilização dos componentes da CIF por os estudos. Então, eles analisaram 10 estudos no final e que aplicaram diretamente a CIF, né, foram 10, e aí o que é que eles têm? Que a maioria deles, 50% deles, quando abarcaram a CIF, eles abarcaram que componentes da CIF? Funções do corpo, atividades e participação e fatores ambientais. Quase que tudo, não abarcaram fatores pessoais e nem estrutura, né? E os outros, eles estão mais espalhados, mais delineados. Então, muitas vezes acontece isso, e as pesquisas vêm mostrando isso, que a CIF, ela vem sendo usada, vem sendo pesquisada, mas às vezes a gente não ainda usa de maneira completa, né? De maneira geral, por quê? Ou porque determinado instrumento, determinada avaliação, determinado prontuário foca mais em função e estrutura, outro mais em atividade e participação, e não ele de maneira bem geral. Isso é uma limitação, né? E aí nós vamos o quê? Como é que a gente faz essa aplicação da CIF? A aplicação da CIF, ela pode acontecer de maneira qualitativa e quantitativa. Vamos denominar assim, para ficar mais fácil o entendimento. A quantitativa é o uso da codificação da CIF, aqueles códigos que a gente vai lá e preconiza para o indivíduo, né, para classificá-lo, o indivíduo, o paciente. A qualitativa seria um uso mais descritivo da CIF, certo? Abarcando os princípios da CIF, entendendo onde é que aquele indivíduo tem alteração na função, na estrutura, atividade, participação, fatores ambientais e etc. E pode ser uma ótima forma de se começar a aplicar a CIF no seu ambiente de trabalho, já que ainda as pessoas estão se acostumando, se capacitando, se atualizando de como entender a CIF, né, e principalmente seus códigos. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de como, um exemplo qualitativo, né? Repito aqui o esquema básico da CIF, né, o esquema clássico, digamos assim, da interação entre seus componentes, né, lembrando que essa parte aqui do meio é a parte que diz respeito à incapacidade e funcionalidade, onde eu tenho funções de estrutura do corpo. Se tiver algo alterado aqui, eu tenho o quê? O indivíduo com deficiência. Sim, aqui a atividade. Se tiver algum problema na sua atividade, aquele indivíduo experimenta limitação de atividade ou de algumas atividades, e que pode se refletir em o quê? Se tiver problema na sua participação e restringir a sua participação social. Lembro também o quê? Que não é necessariamente porque um indivíduo tem uma função e estrutura do corpo alterada, uma deficiência, que ele necessariamente vai ter uma limitação em certa atividade. Nem sempre a recíproca é verdadeira, embora na maioria dos casos seja, porque isso também depende do qualificador, da dimensão daquele problema. E aqui embaixo nós temos o que? Os fatores contextuais, que são os fatores ambientais e os fatores pessoais. Lembrando que, aí é que vem a questão, os fatores pessoais, ele não vem sendo ainda trabalhado de maneira quantitativa, de maneira em termos de códigos, mas ele já vem sendo abordado, sim, de maneira qualitativa, de maneira descritiva, e que se faz bem interessante. Em paralelo a isso tudo, nós temos a condição de saúde do indivíduo, que ele vai ter um CID, né, pelo médico, a classificação, que interfere nessa funcionalidade como um todo. E aqui vem um exemplo, né, eu tirei isso aqui de um estudo, provavelmente muitos estudos fazendo dessa maneira, elogio muito essa situação, assim, uma situação bem praticável, é uma situação que a gente consegue visualizar bem o indivíduo como um todo, depois que a gente avaliou, depois que a gente já está tratando, que a gente está falando de prevenção com aquele indivíduo, e que a gente já está fazendo outras abordagens da vida dele também. Então, o estudo de Oliveira e Silveira, 2011,
ele traz essa situação para um caso de AVC, mas isso pode ser para qualquer condição de saúde. Então, qual é o exemplo aqui? O indivíduo RFC, onde o CID dele, não está o código aqui, mas está decifrado, né, está descritivo, sofreu um AVC-H, um acidente vascular cerebral hemorrágico, e teve toda uma repercussão na sua vida. Em que sentido? Vamos lá. A queixa principal dele, desequilíbrio e instabilidade na marcha. O que é que isso vai repercutir, né? Em termos de deficiência, ou seja, alterações de estrutura e função corporal, o que é que ela apresenta? Problemas no cérebro, né? Foi um AVC, lesão cerebral, uma hemiparesia, uma fraqueza no hemicorpo, uma hipertonia esquerda, né? Uma hiperreflexia esquerda, um desequilíbrio, que inclusive é a queixa principal dele, e a diminuição da amplitude de movimento. Essa aplicação aqui é descritiva, é qualitativa. Mas, nesse esquema, os autores já fizeram também paralelo uma quantitativa, pelos códigos. Então, o cérebro dele alterado em termos de estrutura, ele já botou o código para isso. Essa é a estrutura. Os outros aqui diz respeito à função. Então, músculo esquelético. Quando a gente olha para o qualificador, a gente vê ponto 2, ponto 2, ponto 2, ponto 2, e em termos de amplitude de movimento, ponto 3. Então, as funções dele, de maneira geral, estão com problemas de quê? De moderado, a grande maioria, a grave. Se não estiver trabalhando ainda com os códigos, não coloca esses códigos entre parênteses, deixa só a descrição, não tem problema. E aí isso traz o quê? Limitações na atividade e restrição na participação social. Em termos de limitação da atividade, o que é que esse indivíduo tem? Sensação de cansaço durante o dia, não realiza perfeitamente a limpeza de casa, dificuldade para se deslocar dentro e fora de casa, e dificuldade em realizar movimentos finos. Então, o que é que acontece? Ele tem limitações em atividades que geram restrições em alguma participação social. Prestem atenção que quando fez a descrição, não. A codificação, o quantitativo, todos estão com a letrinha D, que é atividade e participação. E em termos, essas atividades limitadas restringem que participações sociais dele? Dificuldade em participar de eventos sociais, como a missa, e possibilidade de realizar atividades artesanais, como pintura, crochê, entre outras. Então, eu já começo a ter um panorama bem geral. É como se aqui nesse esquema eu tivesse resumindo, né, em um esquema a avaliação que eu fiz daquele indivíduo. Só que agora sob visão da CIF, fazendo uma classificação mais geral. E quando se coloca em esquema para aquele indivíduo, isso fica bem mais... parece que direciona muito mais a nossa prática, né? As abordagens que a gente precisa ter com aquele indivíduo, em termos de prevenção, em termos de tratamento, em termos de reabilitação. E aqui embaixo são os fatores contextuais, onde entram fatores pessoais e fatores ambientais. Falando de fatores pessoais, aí ele diz o quê? É um paciente se sente desanimado sobre o seu futuro, ele tem 45 anos, ele é do lar, ele podia dizer se era aposentado ou não, ele podia dizer a raça, ele podia dizer algumas atitudes, porém, em resumo, isso aqui é a informação que se tinha, né? E preste atenção também que aqui não tem os códigos, porque os fatores pessoais ainda não vêm sendo trabalhados com os códigos. E em termos de fatores ambientais, o que é que ele tem? Faz uso de medicamentos e faz uso de bengala para locomoção. O que, ótimo. Como é que eu sei que é ótimo? Porque quando eu vim para o código, ele está com mais 3 para medicamentos. Então, na verdade, o medicamento é um fator ambiental facilitador para esse indivíduo. Provavelmente para controlar uma hipertensão, para controlar uma diabetes, que ele pode ter causado esse AVC. Se ele não usar essa medicação, ele descompensa novamente. Então, para ele é um facilitador. E o uso de bengala para locomoção, mais 4. Facilitador também. E um facilitador muito considerável, porque o qualificador é 4. Se ele não tivesse essa bengala, provavelmente ele não conseguiria se locomover. Então, aqui, um panorama bem geral de uma aplicação. Na verdade, aqui está qual e quanti, mas pode-se usar, o que eu quis frisar aqui foi a aplicação qualitativa de todas essas descrições. Ok, gente, então isso foi o que eu consegui abordar aqui nessa web palestra com vocês, sobre a CIF, dando um panorama geral do que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Essas referências foram as principais referências que eu usei para essa aula, onde a primeira delas
diz respeito ao manual da CIF, que vale a pena todos adquirirem, ou impresso por compra ou virtualmente mesmo, o aplicativo. E muito obrigada, e espero que a gente se encontre na nossa próxima web palestra.